Olá, tudo bem? Vou esperar um pouquinho mais, ver se alguém mais entra, afinal de contas eu também cheguei atrasada. Enquanto isso, você que já chegou, me conta aí a tua experiência com massagem e qual é a sua expectativa, a expectativa de vocês para essa aula de hoje, para eu entender um pouquinho mais da necessidade de vocês. O tema é desativação de pontos gatilho. Por quê? Porque eu percebo que existe uma certa dificuldade do massoterapeuta fazer esse trabalho de desativação. Pelo menos aqui no meu consultório eu recebo muitos clientes que reclamam muito assim, que nas massagens relaxantes os terapeutas nem sempre conseguem desativar esses pontos. Então a gente vai trabalhar nesses erros, nessas falhas e aprendendo a desativá-los mesmo, para resolver a questão, né, dos clientes. Por quê? Porque quando o cliente procura a gente, ele quer solução, né? Então, para fidelizar um cliente, para ter nosso nome reconhecido, para construir a nossa autoridade profissional, a gente precisa solucionar essa questão que o cliente traz. Não é isso? Eu estou aqui com a colega Ana, ela também é massoterapeuta. Ela se dispôs a servir de modelo, né, Ana? Isso, Isso! Isso! com certeza. Aí o que acontece? Algumas coisas que a gente precisa ter muita atenção quando a gente vai atender é o seguinte: é a pressão. O que diferencia a maioria das massagens, além de algumas técnicas e manobras, óbvio, é a pressão. O que diferencia uma massagem relaxante de uma massagem mais terapêutica é a pressão, é o toque, é a pegada. Tem outras coisas também, como velocidade, como o ritmo da massagem, a plenitude. Mas nesse caso específico, para desativar pontos de gatilho, é realmente a pressão que vai fazer diferença. Porque nós temos tecidos que se sobrepõem. Se a gente fica muito na superfície, deixa eu virar aqui um pouquinho mais, tá? Se a gente fica muito na superfície, vai terminar sendo muito um alisado, certo? A gente não quer fazer um alisado, a gente quer fazer, de fato, uma liberação. É mais para trás que eu tenho que colocar. Né? Deixa eu pegar um creminho ali, só um minuto. Eu uso sempre um potinho de plástico e, obviamente, ele é sempre higienizado, inclusive com água sanitária, entre um atendimento e outro. Evitem usar peças de madeira. Eu já vi algumas pessoas usando peças de madeira. O que acontece? A madeira, ela é porosa. Então, essa oleosidade do creme, da pele, vai ficando ali naquele porozinho da madeira, sabe? E vira comidinha para bactéria e fungos. Então não é interessante você usar nada de madeira. Pode usar de vidro pode cair e quebrar. Pode usar de porcelana, que também pode cair e quebrar. Então eu acho mais legal usar de plástico mesmo, tá? Eu vou tirar aqui, tá bom? Como é que eu vou desativar um ponto gatilho se eu não estou sentindo um ponto gatilho? Se eu estou sentindo uma banda tensa? Você vai primeiro liberar as aderências e essa banda tensa. Aí o que acontece? A gente começa com a massagem, certo? Com deslizamentos mesmo. E a gente vai fazendo esse trabalho de liberação. Vamos aqui liberar a escápula de Ana. Onde está o erro? Se eu faço isso muito rápido, como muita gente faz, quando está querendo soltar uma musculatura, eu não vou conseguir sentir, avaliar como é que está esse tecido. Então eu preciso começar de uma forma lenta mesmo, para que dê tempo dos meus receptores sensoriais das pontinhas dos meus dedos perceberem exatamente onde está a área mais tensa, onde estão os pontos gatilho.
Aqui eu estou percebendo na Ana, por exemplo, que ela está com a região do trapézio, a região do intermédio do trapézio mais rígida, porque o trapézio se divide em algumas partes diferentes. Então, a gente tem essa regiãozinha daqui, onde eu estou passando minha mãozinha, mais tensa. Para liberar essa face superficialmente, eu vou prender aqui de um lado e eu vou fazer esse deslizamento. Porque se eu faço só isso, se eu fizer uma fricção transversal, eu não vou ter um resultado tão positivo. Tá? Eu preciso fazer uma tração nesse tecido. Eu posso usar as pontas dos dedos, nesse caso aqui, eu também posso usar as regiões interfalangianas, as articulações interfalangianas. Eu puxo o tecido para lá e para cá, tá? Abrindo assim dessa forma, fazendo uma tração nesse tecido, para liberar a face superficial. E isso vai me dar um resultado muito mais rápido, tá? Eu vou conseguir soltar mais rápido do que simplesmente fazendo o movimento de uma forma livre, tá? Sem a tração. Aí já percebe que já está ficando mais molinho, né? É o que acontece. Se eu tinha uma banda inteira tensa, rígida, eu vou começar a sentir nas pontas dos meus dedos que eu não tenho mais uma região contínua tensa. Eu tenho vários bloquinhos tensos. E aí eu continuo o movimento para que essa banda tensa fique mais dissolvida. A pressão que eu tô exercendo é uma pressão suficiente para que eu sinta a área que precisa ser manipulada. Muitos alunos têm dúvidas de qual é a pressão correta. A pressão correta não é a que o cliente está dizendo que suporta ou não suporta. Quem tem que saber qual a pressão correta é você, porque você tem um objetivo de alcançar determinado tecido para dissolver as tensões, os nódulos e desativar os pontos de gatilho desse tecido. Então é você quem precisa saber se a sua pressão está adequada ou não. Tá? Feito isso, após ter liberado essa banda tensa, após sentir menos resistência, após sentir vários pequenos nódulos e não mais uma faixa inteira de tensão, eu vou começar a procurar os gatilhos e pressioná-los. Apenas isso. Eu fixo meu dedo durante alguns segundos. Solto. Volto a fixar. Solto novamente. E assim eu prossigo até quando? Até sentir que o ponto gatilho foi desativado. Por que que essa é a técnica mais eficaz? Porque se eu simplesmente passo a minha mão numa fricção transversal,
Se eu uso uma bola, se eu uso algum outro instrumento, eu não tenho precisão. Só quem dá precisão pra gente do movimento, da manobra, do ponto que a gente quer tocar, são os dedos, porque é através dos dedos que a gente vai realmente sentir e vai sentir também o efeito da pressão que a gente está aplicando. A gente vai conseguir sentir o resultado mesmo e vai se certificar que o objetivo foi alcançado. Aqui na Ana já soltou a parte mais superficial do trapézio, mas eu estou sentindo agora que nós temos na musculatura mais profunda também nódulos de tensão. Então, para atingir essa musculatura mais profunda, no caso aqui da região da escápula, a gente tem os romboides por baixo do trapézio. A gente vai fazer isso aqui, ó, para a escápula dela subir e a gente ter acesso à musculatura que está por baixo do trapézio. Eu estou usando uma pressão adequada, porém não é uma pressão extrema, nem desgastante, nem desconfortável, né, Ana? E o procedimento vai ser o mesmo. Eu vou realmente precisar usar as pontas dos dedos para fazer essa investigação e vai realmente precisar ser lento para que eu consiga perceber onde exatamente eu tenho esses gatilhos, tá? Achei um gatilho, fixei o polegar. Se é uma pessoa que tem uma massa muscular mais densa, eu posso vir aqui com o meu cotovelo, mas você precisa realmente saber trabalhar com o cotovelo para não machucar, tá? Eu venho com o cotovelo e eu pressiono. Posso fazer movimentos circulatórios, tá? Pressiono, aprofundo e solto. Olha como os movimentos são suaves. Se você pesquisa no PubMed os artigos científicos, você vai ver que a isquemia, que é justamente essa pressão que você faz retirando o aporte de oxigênio e nutrientes do tecido, ela é a mais eficaz para desativar pontos de gatilho. E o shiatsu, ele tem essa base também, né, de pressão digital, certo? Então, é bem gostosinho de sentir, é uma dorzinha gostosinha, que traz muito alívio e traz muito resultado. Porque se fala muito na liberação miofascial e desativação de pontos de gatilho com objetos, né, e com outras técnicas de massagem. Mas eu estou explicando para vocês o jeito que funciona, o jeito mais fácil, o jeito mais prático, o jeito mais efetivo. Então, é muito simples, tá? E aí, repetindo, para a gente liberar e chegar nesse ponto, a gente vai primeiro liberar as camadas superiores, superficiais, para depois ir aprofundando aqui nesse sentido. O que acontece? Tem alguns clientes que às vezes eu não posso atender todo mundo, né? E aí terminam procurando outras pessoas mesmo para ter atendimento, porque o cliente de massagem, ele costuma querer massagem naquela hora, naquele momento. Não tem muito tempo para esperar. E aí eu fico na ilusão de que a pessoa vai vir com o problema resolvido, mas não vem. Ela vem com a face superficial liberada, mas o tecido mais profundo ainda está preso, ainda está tensionado, justamente pela falta de tato,
porque se trata única e exclusivamente da falta de tato, de percepção, da pressa que a pessoa tem em fazer a massagem, a pessoa muito presa à técnica, né? E são as técnicas mais simples, é realmente mais simples que funciona, desde que você esteja atento ao que você está fazendo. Na massagem, a gente vai fazer a massagem ao mesmo tempo que a gente avalia, a gente adequa a técnica e a gente trata. Porque se de repente, por um acaso, isso que eu estivesse fazendo aqui com a Ana não tivesse surtindo efeito, eu ia buscar outra técnica. Mas eu estou mostrando para vocês algo que é algo universal, que é algo básico. As pessoas vendem muito técnica porque uma técnica nova, uma coisa diferente, um jeito diferente de fazer. Mas é o simples, é o básico que funciona. Esse enfeite todo que as pessoas fazem é por um marketing para chamar a atenção. Se vocês pararem para dar uma pesquisadinha nos artigos científicos, como eu estou falando para vocês, vocês vão ver isso. Tração do tecido mole, tá? Que é isso aqui. E pressão intermitente, não é pressão contínua, porque eu vou pressionar e eu vou soltar, tá? Isso provoca uma reação bioquímica a nível das células, a nível do tecido, da miofibrila, né? Que desativa esses pontos. E é muito bonitinho perceber quando eles desativam, porque a gente sente um estalo mesmo, sabe? Tipo um clac, estourou, que fica assim, uma bolinha, uma massinha, a gente sente como uma bolinha de massa. A gente tem um ponto gatilho principal e tem os satélites, certo? Esses satélites são, digamos, os mais fáceis de encontrar. O principal, né, o que está ali na origem da questão, ele é um pouquinho mais difícil de achar. E aí você vai precisar de muito tato, de muita atenção, de muito carinho, de investigar ali com a pontinha dos dedos cada pedacinho de pele, cada centímetro de pele. É isso que faz a diferença em qualquer trabalho que você está fazendo. É o detalhe, certo? E eu tenho certeza que vocês não querem ser mais um. Então esse detalhe vai fazer toda a diferença. E aqui eu já liberei bastante, sem precisar fazer a Ana sofrer. Eu estou só na região média do trapézio, tá? Para poder mostrar para a câmera. Se eu for aqui para frente, vocês não vão enxergar nada, né? Então não adianta. Deixa eu vir aqui para o outro lado, para eu fazer na escápula esquerda dela novamente, para ela não ficar troncha.